Bem, besties, hoje estamos aqui presentes porque eu quero falar de um tópico e quando eu quero falar de um tópico eu ligo a câmera e falo do tópico. Isn't that so beautiful, the world we live in where we can express our feelings and our emotions and our thoughts and our opinions online for whoever wants to see it. Yeah, é incrível. Mas depois também vem com o lado de questionar-nos por nós próprios o que é que deveria ser um pensamento privado, algo que só fica dentro e o que é que deve ser exposto. E depois vem toda esta conexão de tipo, será que há sequer uma lista de coisas que se deviam manter privadas e outras que se deviam expor ou que não faz diferença? Então, o que é que eu estou a dizer? É que eu não estou. Hoje eu venho-vos falar da mulher e da sexualidade e de tudo o que envolve. Antes de mais eu queria afirmar, mostrar, dizer, sei lá, que neste vídeo eu tenciono em alguns poucos, mas alguns momentos, dar a minha experiência pessoal. Ou seja, porquê é que eu quero falar deste tópico? Eu quero falar deste tópico porque se relaciona comigo de alguma forma. Por isso, quando eu vou falar do tópico, eu vou acabar por relacioná-lo comigo e vou dar talvez alguns exemplos mais gerais ou mais específicos que sejam. E por esse motivo, eu peço à minha família que se desloque para fora. Watch the next one, don't watch this one. Please. Ao mesmo tempo que eu estou a dar este warning e estou a pensar nisso, também estou, tipo, dentro de mim a conflictuar pensamentos do género ok, mas a ideia deste vídeo não é falar como isto é um tópico tabu e não devia ser e agora eu estou a mandar a minha família embora. Ou seja, tipo, é um tópico tabu, no entanto, eu não quero que seja, mas também não quero que certas pessoas ouçam sobre isto. Eu percebo como pode ser contraditório, mas no que toca à minha família, é tipo, imaginem, eu não sei nada da vida sexual deles, eu não quero que eles saibam da minha. E talvez, tipo, ok, essa mesma lógica pode-se aplicar às pessoas que estão a ver este vídeo. Eu não sei a vossa vida sexual, porque é que vocês querem saber a minha e porque é que eu quero vos contar. I'm not sure. I don't have the answer for that. Porquê é que eu quero falar deste tópico? Como eu já disse, relaciona-se comigo de alguma forma. Eu sou uma mulher e também tenho esta vida sexual, tal como qualquer outra pessoa neste mundo. Porquê que eu nunca falei deste tópico? Isto vem no outro lado. Não é porque eu nunca me interessei por este tópico, não é porque hoje estou particularmente interessada em falar sobre isto. Eu sempre tive, ou sempre desde que quero falar disto, que queria falar disso, não é? Olha que interessante, esta frase fez tanto sentido e foi tão necessária para esta discussão. Bem, desde há algum tempo que eu tenho interesse em falar neste tópico e que eu quero expor algumas opiniões ou algumas experiências ou o que seja. Só que em todo o momento em que eu questionava, tipo, ok, sobre o que é que eu vou falar, quando é que eu vou falar sobre isto, tipo, que tipo de vídeo é que isto vai ser? Vai ser uma coisa mais informativa, mais educacional, ou vai ser só eu, tipo, oh my god, this is the drama, this is the tea, this is the vibe, tipo, o que é que vai ser? E eu não sabia muito bem, porque depois também dentro da minha cabeça eu estava tipo, não, mas eu não vou fazer isto, porque as pessoas vão ver isto, tipo, eu não quero que as pessoas vejam isto, tipo, pessoas específicas, eu não quero que pessoas específicas vejam isto. Ou então, tipo, não sei, eu sinto que não sei o suficiente para falar sobre isto, ou o que fosse. Portanto, tem isso. Mas depois, como eu tinha dito, também tem a situação da idade, porque eu, com 17, não estava a pensar em fazer um vídeo destes. Mas depois, com 18, houve imensas vezes que eu estava a pensar em fazer um vídeo destes, mas depois eu estava tipo, não, mas eu tenho só 18, isso é estranho, tipo, as pessoas olham para mim como uma criança, e eu sou uma criança, e agora eu tenho 19, e eu estou tipo, eu ainda sou uma criança, eu sinto que devia esperar até aos 20, porque nos 20 já não tenho a label do 20, do 19, do 18, passa a ser 20, por isso já devo ter algum extra, tipo, seriousness about me, mas not really. We cannot expect that. Eu tenho 19 anos há o quê? 5 dias? E eu decidi, não, eu quero falar sobre isto. Eu já quero falar sobre isto há algum tempo. Eu posso falar sobre isto porque, quer eu tenha experiências, quer não, eu posso falar de um tópico que me interessa na mesma. Posso não contribuir tanto para a conversa como quando tenho experiência. Mas, nevertheless, posso contribuir de alguma forma.
Porque eu também ficava, tipo, rambling na minha cabeça a pensar do género, mas tu só estiveste com uma pessoa, por isso, tipo, o quanto é que tu podes falar sobre, tu nunca tiveste, tipo, sexual relationships outside a committed relationship. Nunca foi, tipo, um one night stand, ou nunca foi só, tipo, sleeping around. Por isso, how much can you talk? Ou tu só estiveste com uma pessoa, pronto, outra vez. Por isso, how much can you say? Por isso, eu ficava sempre na minha cabeça o quão importante é a minha palavra neste tópico. E eu acabei por concluir que não importa. Não importa o quão importante é que a minha palavra neste tópico. E se formos mesmo falar sobre isso, é importante, tal como qualquer outra opinião, como a opinião e a experiência de alguém que não tem experiência também é importante, porque mostra tipo o antes. Aqui estamos a ver um intermédio, uma pessoa que tem experiência, mas não tem experiência assim tanto tempo. Eu namoro há 1 ano e meio e um pouco mais. Tipo, there's only so much I can do in that time. Actually, there's a lot you can do in that time. But there's also so much, you know? Depois também tenho 19 anos e nunca tive experiência antes disso, por isso foi tudo desde o zero. Por isso, tipo, qualquer experiência é uma experiência e qualquer experiência merece ser contada. E se eu quero contar, that's all I need. Depois, em conjunto com tudo isso, tem toda aquela ideia de o que é privado e o que é exposto. O que é que deveria ser privado e o que é que não deveria ser privado. Como já falei, não há uma lista, não há uma regra de sim ou não, não há uma decisão tipo geral do committee de privacy, do que é que deve ou não deve ser exposto. Tipo, cada pessoa decide o que é que está confortável a expor ou não da sua vida, ou se está confortável a expor qualquer coisa de todo. Por exemplo, temos todos os polos, temos as pessoas que contam tudo, que fazem tipo vídeos de rotina do dia, da semana, do mês no YouTube, em que contam 300 pormenores do seu dia-a-dia, ou pessoas que postam no Insta Stories que vão ao veterinário com o cão, ou que vão à casa de banho, ou que vão a isto e ali. Ou então depois as pessoas, tipo a minha mãe, que postam só fotos do Simba. Ou então pessoas que não têm social media e que não se interessam por isso. Ou pessoas que simplesmente não postam nada e veem as coisas dos outros. Tipo, há imensas formas diferentes do quão privado ou não privado as pessoas querem ou não querem ser. E o quão privado ou não privado é o conteúdo que vocês veem, observam. Absorvem, sei lá qual é a palavra correta. Tipo, eu gosto de ver imensos vídeos sobre sexualidade e sobre sexo e sobre... Não sobre sexo no sentido de... Bem, ontem fodi com o meu namorado. Não é isso. É mais do género... tipo, sexualidade e como ser confortável com nós próprios. E obviamente que a experiência de cada pessoa influencia os seus conselhos e o que é que têm para dizer. Ou seja, tudo o que eu estou a dizer aqui tem algum fundo da minha experiência. Sei lá, eu não vos vou aqui dizer quais são as minhas posições favoritas. Que eu podia. Tipo, isso não é o meu limite. Estão a ver? Mas acho que simplesmente não é o tópico de hoje. Pode ser um tópico para depois, mas não é o de hoje. Eu podia aqui dizer-vos, se eu quisesse, qual é a regularidade em que eu faço isto ou aquilo, ou quando é que eu fiz aquilo, ou como é que aquilo foi, ou qual é a sensação específica, ou que não sei o quê. Mas tipo, isso sai um bocadinho dos meus limites. O que pode ser um bocado hipócrita, porque vou falar de muitas outras coisas que para muitas pessoas podem ficar tipo... E isso não passa dos teus limites. Kinda weird, bestie, not gonna lie. O que eu entendo, cada pessoa tem os seus. E se vocês não gostam dos meus, então... You're welcome to leave. É mais ou menos a vibe de as pessoas, tipo, talvez podem ver este vídeo e pensar do género, ok, mas tu não me dirias isto à cara. E eu fico tipo, ok, mas vamos lá pela lógica um bocadinho. Depende do quão confortáveis é que nós estamos, quantas bebidas é que talvez tenhamos e em que setting é que estamos. Porque, por exemplo, na escola, eu não vou estar a falar com os meus besties e do nada, tipo, começar a falar, sim, esta posição é bué da boa. Sendo que, acho que tecnicamente já tivemos essa conversa, só que... Mas, por exemplo, nós já tivemos essa conversa mais num ambiente em que estávamos, por exemplo, a sair e estávamos, tipo, a falar livremente e não sei o que mais, sobre várias coisas. Ou então estes tópicos, por exemplo, vêm muito ao de cima em slumber parties, como nós estamos a ter neste momento. Tipo, é um tópico muito discutido e toda a gente gosta de falar sobre sexo.
Toda a gente. Tipo, pessoas que o fazem e as pessoas que não. Tipo, há pessoas que, pronto, sentem-se mais confortáveis ou mais desconfortáveis por que motivo seja. Mas a maior parte das pessoas gostam de falar deste tópico ou algo parecido porque é interessante. E sei lá, nós somos todos horny. Somos todos horny. Da mesma forma como, por exemplo, eu não ia falar com uma pessoa random da minha turma que eu não costumo falar sobre como foi o meu dia. Mas se eles forem ouvir o meu podcast porque querem, eles descobrem como é que foi o meu dia. Mas isso já não excede a privacidade, já não excede aquela linha e a regra invisível. Mas se eu agora for falar sobre sexo e sobre o que é que eu prefiro, o que é que é a minha experiência ou isto, aquilo, e essa mesma pessoa vir, do nada já é tipo, mas tu não me dirias isto na vida real? Ok, eu também não te diria randomly como é que foi o meu dia, tu não queres saber. Eu sempre tirei pelo princípio que tu não queres saber, e eu também não me apetece contar-te. Mas se tu queres ouvir, tipo, podes ouvir. É como se eu estivesse a falar com outras pessoas e essa pessoa estivesse tipo, a ouvir por cima. Eu não estou a falar contigo, tu é que estás a ouvir. Ou seja, isto é tudo uma discussão que pode ser tida sobre o que é que deve ou não deve ser privado ou whatever. Eu não sei a resposta, to be honest. Eu só faço o que eu quero fazer. E eu quero fazer isto. Understand? Este tópico da mulher e da sexualidade e do sexo e não sei o quê é todo um tabu. É todo, tipo, enquanto, como eu disse, é um tópico que é muito discutido e que as pessoas gostam muito de falar sobre, também cada vez que se fala é logo oh não, ela está a falar sobre isto. Como assim? Ela é tão não púdica e tão... literalmente tudo começa até na palavra. Tipo, dizer a palavra sexo tem toda esta conexão de desconforto. E eu, tipo... Uma pessoa prefere dizer sexualidade, que engloba tudo e não sei o que mais, do que dizer especificamente, tipo, sim, hoje vamos falar sobre sexo. Tipo, isso parece bué, oh não, isto não devia estar neste site. Não é? Neste site não é permitido. O que não, eu não vou estar aqui a fazer. Eu vou só falar. Literalmente a única coisa que está a acontecer aqui é palavras. O único orgasmo que pode acontecer aqui sei lá, se vocês acharem que eu sou muito bonita. Disclaimer. Sexo não é só sexo quando há um orgasmo. Pode não haver. Let's just keep that clear. E é assim, tipo, as pessoas falam sobre isto e escrevem sobre isto e vocês forem pesquisar conseguem encontrar articles sobre isto. Ou então conseguem ler livros sobre isto. Ou então conseguem, tipo, fazer isto ou aquilo sobre isto. Só que ver ativamente pessoas a discutir estes assuntos com as suas palavras a serem ditas diretamente da sua boca e ouvidas por os ouvidos de outras pessoas é mais raro, porque é toda aquela conexão com a imagem e tipo, não é só um texto que eu escrevi e que tipo, se calhar nem sequer vais ver que fui eu que escrevi. Não, tu estás ativamente a ver a minha cara e a minha boca e sou eu que estou a dizer estas palavras e tudo o que eu vou dizer aqui está diretamente conectado comigo e vocês sabem. Por isso é diferente, mas também é uma experiência muito mais imersiva e muito mais direta e muito mais fácil de nos conectarmos com as pessoas. Por isso eu acho que é importante estes tópicos serem discutidos. E, novamente, se vocês não acharem, you're welcome to leave. Why are you here still? No antes tem o óbvio que é confiança, que é toda esta ideia da sexualidade e de nos sentirmos sexys e de sentirmos desirable e tudo mais. Mas eu vou até um bocadinho tipo antes disso, mas não é bem antes disso. É um bocado depois disso, só que coisas mais práticas, mais diretas, mais literalmente tipo, ok, isto vem antes do sexo. Que são, por exemplo, o birth control, os contraceptivos, que eu já falei imensas vezes sobre, por isso eu vou tentar não me prolongar, porque eu já tenho tipo 2 podcasts de 1 hora de eu a falar sobre isto. Mas, como eu já tinha usado esta analogia, eu vou usar outra vez porque é muito boa e eu sou incrível. Contraceptivos na minha cabeça é como uma roleta russa. Ou seja, vocês não sabem quantas balas estão lá. Ou seja, não sabem quantos métodos é que não vão funcionar para vocês. E vocês não sabem se há um espaço sequer na roleta russa. Vocês não sabem se há um dos métodos que efetivamente funciona para vocês e dá certo. Ou seja, e a única forma de vocês saberem é testar. Ou seja, é clicarem ativamente no trigger. É a única forma de vocês conseguirem descobrir o que é que funciona para vocês ou o que é que não funciona.
There's no other way to know unless you actively do it. Which is scary as fuck. Especially when you're doing stuff with your body. Porquê? Porque hormonas e contraceptivos e toda esta ideia, tipo, influencia muito mais do que só se estão mais ou menos protegidos para não terem bebés. Porque imaginem, eu não quero ter bebés. For the love of God, eu não quero ter bebés. No entanto, I'm not on any birth control. E eu estou ativamente a tentar trabalhar nisso. Se bem que, tipo, ativamente depende da perspectiva de cada pessoa. Às vezes eu estou ativamente, da mesma forma como eu estive ativamente à procura de psicólogo, mas depois disse que ia para o psicólogo no início deste ano e nunca fui. Só que neste caso eu vou eventualmente ter mesmo de escolher ou de, sei lá, pelo menos ir a uma consulta. Isso é o que eu estou a tentar arranjar neste momento, é ir a uma consulta, falar com o médico, para o médico me dizer, ou a médica no caso, me dizer tipo, experimenta este, para assim, tipo, se correr mal, não é culpa minha, é por ter uma má escolha. Foi o médico. Porque imaginem, eu já pesquisei tudo e mais alguma coisa e todas as conclusões a que eu chego é que não há uma boa opção. Todas as opções têm possíveis falhas e todas as opções são uma merda. Ou seja, ou é o preço, ou é a dor, ou é os possíveis side effects. Geralmente é os possíveis side effects que está em tudo. Eu sou uma pessoa muito sensível. Cada vez que, por exemplo, eu estou quase com o período, tipo uma semana até 2 semanas antes, as minhas emoções começam a ficar todas desreguladas a um ponto que eu consigo reparar que não sou só eu, porque eu tenho as minhas emoções às vezes um bocado desreguladas, mas é extra quando eu estou nesse momento em que as minhas hormonas estão a saltitar de um lado para o outro, tipo, going crazy, you know? Go stupid, go wild, sei lá. It can go both ways, porque há pessoas que vão para o birth control para controlar essas coisas, e há pessoas que estão bem e depois vão para o birth control e do nada estão todas descontroladas. E tipo, the way you never know is scary as fuck. Por isso sim, birth control é toda uma situation e I'm never going to get over it. Sexuality is health, ou seja, sexualidade é saúde, tradução para quem não sabe inglês. Eu nunca fui a um ginecologista. Isso é uma das coisas em conjunto com os contraceptivos, prontos, porque inevitavelmente os dois go together, porque para eu conseguir go into birth control, tenho de ir ao ginecologista. Acho que há outras formas, mas da forma como eu quero, tenho de ir. Ou seja, isso vai ser tipo 2 coisas com uma cajadada, estão a ver? Só que ainda não aconteceu. Because I'm scared. O meu primeiro período começou mesmo antes do secundário começar. Ou seja, fresh into high school, fresh into womanliness. Porque women só são women a partir do momento em que têm o período. Ou women tornam-se women instantaneamente a partir do momento em que têm o período, que é quase tão ou mais problemático como o statement before. Eu imediatamente tentei meter um tampão dentro de mim. And here's the thing. Tentei e consegui, vamos já dizer assim, mas consegui também não assim muito efetivamente. Porque, efetivamente, estava dentro de mim. Agora, estava completamente lá dentro, ou estava bem posto, isso já é outra questão. Mas eu lembro-me que eu queria que isso acontecesse. Porquê? Porque eu, antes de tudo isso, tal como em grande parte das coisas da minha vida que eu tenho muita ansiedade sobre e que são bastante impactantes, eu pesquisei bastante sobre, e ou seja, tipo, 1 ano antes de eu estar com o período, eu já estava a pesquisar, tipo, os métodos e o porquê que um é melhor que o outro, e porquê que isto e aquilo, e comparações, e benefícios e coisas más, blá blá. E eu tinha chegado à conclusão que eu ia ser uma tampon girly, porque parecia muito mais conveniente, dura muito mais tempo, dá para ir à água, podes-te mexer livremente e não sentes que tens uma diaper e não sei o que mais. E eu estava certa de mim, que era tampões que ia ser. Chegou o momento, eu tentei, para meter foi doloroso, para tirar foi doloroso, e eu fiquei tipo, guess fucking not. Acho que ainda tentei uma outra vez, mas o desespero era tanto, eu estava a chorar hiper mega imenso. Ou seja, that quickly changed e eu passei a ser uma pad girly, que só por acaso não parecem, pelo menos na minha experiência, não parecem diapers. Por isso eu não sei porque é que as pessoas, pelo menos na altura em que eu pesquisava, diziam que parecia diapers.
Tipo, that's fake advertisement. It doesn't. Ou pelo menos escolham os... Há uns que são mais caros, mas que são bem confortáveis, que são... Ai, agora esqueci-me do nome daquela cena. Mas tem o pacote, tipo, prata, refletivo. Those are good. They're also expensive, but they are good, they're comfy. Do that. Vamos falar de outro tópico que vocês inicialmente se calhar não percebem como é que se conecta, mas vai conectar. Que é a masturbação. Masturbação, toda esta cena que é quase pior do que sexo. Falar sobre masturbação. Toda a gente fica tipo... Oh my god, para! Porquê que estás a expor tanto de ti? Como se eu, uma rapariga de 19 anos, numa relação há 1 ano e 6 meses e tal... Não, eu nunca masturbei na vida. O que é que tu achas? O quê? O quê? Eu? Tipo, com esta cena do sexo e também com a masturbação, é sempre tão mais normalizado a ideia do homem a fazer. Tipo, toda a gente fica tipo, vais bater uma punheta, vais fazer isto, aquilo, vais fazer ali, vais... Ai, isto foi... Foi muito aberto da minha parte estar ali agora a dizer estas palavras. Nunca tinha dito isto sem voz alta. Mas ninguém anda a fazer essas piadas, essas coisinhas com as raparigas. Tipo, é uma coisa muito mais tipo... Por exemplo, o que é que vocês veem no grafite, tipo, em qualquer parede, em qualquer lado? Pilas. Porquê que não desenham vulvas nas paredes? Porquê que, tipo, a pila e essa ideia toda é uma coisa tão... normalizada e tão... Não estou a dizer que é mau. Estou a dizer que, tipo, if we're gonna have it one way, why can't we have it both ways? Tipo, porquê que é só um deles? Houve uma grande parte da minha vida, ali uns bons aninhos, em que vinha muitas vezes ao tópico, porque eu tinha vários amigos que, já eram mais experientes e 2 gostavam deste tópico, porque, como eu disse, este tópico é um tópico que é giro de falar sobre. Por isso eles muitas vezes vinham com conversas do género tipo, ai, Inês, alguma vez te masturbaste, alguma vez fizeste isto, alguma vez fizeste aquilo, e eu ficava tipo, eu respondia sempre que não. O que, por amor de Deus, how can you be so naive, people? Obviously! Claro que sim! Desde a primeira vez que eu disse que não, que me foi aplicada a label de és tão inocente. E tipo, a cena é que as pessoas perguntavam, tipo, tens certeza? E eu ficava tipo, não, eu não fiz isso, eu não tenho interesse em fazer isso, eu não sei o quê. Eu mentia, bué. Enfim, whatever. Mas era só sobre isso. Eu não era mentirosa compulsiva, prometo. Ou será que eu estou a mentir? Porque eu também tinha já esta conexão antes disso, mas a partir do momento em que eu disse pela primeira vez que não e que eu estabeleci que nunca tinha feito isso, as pessoas, tipo estas pessoas em específico, mas pronto, em geral também, aplicaram um bocado essa label, essa caixinha de tipo, a Inês é pura, é inocente, é púdica, é modesta, é isto, é aquilo. E não é que tipo, eu gostava de brincar com esses tópicos na mesma, eu conversava na mesma sobre isso, eu achava engraçado, eu ria-me, não sei o quê. Tipo, não era como se eu tivesse tipo, oh my god, parem de falar, estamos sobre Cristo, parem. Não era isso, era simplesmente que eu negava qualquer experiência minha, tipo, o que eu fazia ou não fazia não existia. Mas dentro disso também havia certas coisas que eu realmente não tinha feito. Por exemplo, quando as pessoas me perguntavam, Inês, nunca viste porno? Eu ficava tipo, não. E não era mentira, em parte. Deixa-me explicar. Porque houve uma altura na minha infância em que eu vi, mas não no, tipo pornografia. Era tipo videozinhos de meninas a beijarem-se no YouTube. Mas eventualmente I moved out of that. Isso foi tipo 1 ano da minha vida. Enfim. E depois tipo houve uma grande parte do tempo em que eu excluí completamente qualquer pornografia da minha vida. E cada vez que pensava sequer nesse assunto, eu ficava tipo, não, porque isso não ia dentro das minhas morais como uma rapariga púdica e modesta e inocente e pura. Que eram todas estas características que eu me tinha conectado a mim própria e que as pessoas tinham conectado a mim pelo que eu lhes contava ou que não contava. Depois também havia, para além desses 2 coisas, que era se me masturbava, se via porno, havia uma outra, que era se eu me masturbava especificamente com penetração. E
desde o início que eu dizia que não. E essa era a única vez que eu não estava a mentir. Porque eu genuinamente nunca tinha tido interesse nenhum nisso. Eu nem sequer sabia que as pessoas faziam isso por muito tempo. Que era o quão, de certa forma, até eu era inocente, se formos pensar assim sobre isso. Não é bem inocente. Essa ideia de inocência e de pureza e de púdico e de... é toda uma questão para depois. Mas, pronto, de certa forma eu era assim um bocado naive, porque eu nem sequer sabia que as pessoas faziam isso. E quando me apercebi que as pessoas faziam isso, eu continuei na mesma, na minha vibe durante os bons 3 anos de, não, not for me. E depois, eventualmente, at some point, I did try it. And guess what? After I tried it, primeiro, nem sequer é assim tão bom. Na minha experiência, para mim, não é tão bom como só fazer como eu fazia antes. Mas, ao mesmo tempo, com essa nova substância, essa nova camada, eu ganhei um novo conforto com o meu corpo. Eu, pela primeira vez, senti o meu interior. Estão a ver? E, tipo, foi uma experiência muito introspectiva, se quiserem pensar nisso dessa forma. E também, por outro lado, veio trazer uma outra camada, que foi o quê? Aqui é onde conecta com o período e com os tampões e com isto e aquilo. Porquê? Porque a partir do momento em que eu passei a testar aquilo, na próxima vez, não sei quanto tempo depois, que eu fui experimentar os tampões por necessidade, que era para ir à praia, sei lá o que era, guess what? Foi bem fácil. Ou seja, tipo, é tão giro ver como as coisas evoluem e como, tipo, tudo isto tem uma progressão. E depois, tipo, foi bem fácil de pôr, foi bem fácil de tirar, foi uma experiência easy peasy. Eu só não uso regularmente porque continua a ser uma sensação um bocado estranha ter uma coisa dentro de mim all day, every day. It's fun to see how things evolve and how one thing influences the other quando podiam esperar que não houvesse conexão assim óbvia. Moving on dessa coisa, vamos para outra progressão, que era a ideia do fucking, once again, pennies. Tampão para o dedo foi um ano ou alguma coisa do género. Do dedo para o tampão outra vez foi uns meses. E eu não vou especificar esta parte, mas do tampão para o pennies foi mais algum tempo, eu não sei propriamente quanto. Mas estão a ver. Estamos a começar a chegar à parte em que eu começo a pensar nos limites outra vez. Apesar de eu ter tido esta pequena progressão, continuava a ser uma pequena progressão, por amor de Deus. Tipo, isto ou um tampão, é um bocado diferente de tão grande ou pequena que ela seja. Tipo, there's always a big difference, you know? Eu achava que eu ia ter sexo pela primeira vez com tipo 22 anos. I'm sus about what I'm saying. Mas na minha cabeça, tipo, isso era o que eu queria. Isso era o momento. Isso era o que eu queria, mas calma. Isso era, tipo, o momento em que eu sentia que, tipo, ok, por esta altura eu já devo estar pronta. Por esta altura já me devo sentir, tipo, confiante o suficiente. Por esta altura eu já devo, tipo, já devo estar, tipo, mentalizada, vamos dizer assim. Turns out that did not happen. E este tipo medo não ficava só por o sexo, mas também por tipo o sexo, penetração, penis, vagina. Também era o próprio sexo oral. Isso era uma coisa que me assustava imenso, tanto receber como dar. Eu achava que eu preferia ter sexo primeiro do que sexo oral, porque o sexo oral parecia muito mais íntimo, o que é um bocado tipo, they're both pretty intimate, you know? Mas por alguma razão, por tipo, como é que eu vou explicar? Por estar tão perto, tão conectado com tipo uma parte tão, tipo, é o cérebro que está aqui, estão a ver? It was just very scary. E depois toda essa ideia também em conjunto com que tínhamos falado ainda há bocado, a confiança e este conforto no nosso corpo, que é uma coisa muito importante
para o sexo, seja ele qual for. Tipo, tanto o conforto como também o conhecimento, tipo, sabermos mais sobre o nosso corpo. E também é outra forma em que a masturbação vem. Vem. Não, porque a melhor forma de sabermos como sermos satisfeitos por outras pessoas é tipo, satisfazermos a nós próprios e descobrirmos o que é que nós gostamos. Mas isso é óbvio, isso já toda a gente sabe, I guess. Tanto receber como dar oral era tipo todo este bicho de 7 cabeças na minha cabeça, porque eu estava tipo, não, isto nunca pode acontecer. Tipo, eu mais cedo dou e faço sexo do que recebo oral. Tipo, não quero ninguém lá, não quero nada a acontecer. Tipo, please get away, far away. Tipo, detach yourself from me in that way, you know? Pronto, isso era o que se passava na minha cabeça. Mas depois também tinha a cena de dar, porque era toda aquela, outra vez, um bicho de 7 cabeças, porque era tipo, oh não, e se tipo, se eu não conseguir, e se eu for tipo má a fazer, e se tipo, se não tivesse skill nenhuma, e se tipo, me sufocar ali, e se não conseguir respirar, e se do nada, tipo, aquilo faz, e eu só, e fico afogada ali no meio. E com tantos pensamentos, a minha forma de me acalmar, I guess, era pesquisar. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu pesquisei tanto. Eu fui ao Reddit, for God's sake. Eu recebi a minha informação do Reddit. Eu pesquisei tanto. Ou tipo, técnicas para isto, técnicas para aquilo. Eu lembro-me de ler cenas tipo... como controlar o gag reflex. E as pessoas diziam que era tipo pôr o dedo assim e fazer assim e apertar. E eu lembro-me de estar a fazer isso. E primeiro, it doesn't work. The way that you lose your gag reflex is by experience. Isto ajuda no sentido que fica-vos a doer o dedo. Por isso focam-se nisso. Por isso, I guess it works in some way or another. Depois também vi e pesquisei e descobri coisas como, tipo, que da primeira vez, e em geral, tipo, lube é sempre um best friend. Que eu nem sequer tinha pensado, tipo, eu pensava, ok, lubrificante é para pessoas, tipo, ou muito aventurosas, ou pessoas que simplesmente querem, tipo, slide in easier. Não é, tipo, geralmente não precisam de lube. E, tipo, a cena é que, pronto, ok, não precisam de lube, mas com a minha pesquisa descobri que era uma experiência muito mais satisfatória. Com esta questão da pesquisa, outro método de pesquisa que também aconteceu e que eu usei foi, eu passei a ver pornografia. Com esta questão toda de aprender com porno, vem toda uma outra questão. Exatamente. Ok, we're done. É toda esta expectativa que a pornografia também mete no que é o sexo e no que é esta conexão e no que é esta experiência. Isto tanto na forma de próprio corpo e sei lá, da forma como o demeanor destas porn stars versus uma pessoa no seu dia-a-dia com o seu parceiro do ato ou da vida, whatever, porque pode ser só tipo um one night stand, ou então pode ser o vosso namorado ou namorada ou pessoa. Seja tipo esta ideia de não há um pelo no corpo desta gente, é tudo lisinho, não há tipo... As curvas são nos sítios certos. E tipo perky boobs e pretty faces and perfect bodies e blá blá blá. Tipo toda essa ideia, toda essa expectativa do que é que deve ou não deve ser o sexo. Tipo, o sexo é estranho. Tipo, vocês têm noção? Quem já fez já sabe. Mas quem não fez, se calhar tem esta noção, tipo, um bocado enganosa de tipo... que é bué da fixe e não sei o quê. Tipo, é bué da fixe, é bué da bom, tipo, don't get me wrong, yeah. Mas também é awkward, especialmente no início, tipo... Imaginem, das primeiras vezes é toda uma nova experiência, é toda uma nova sensação, tipo... Não vai ser a coisa mais confortável de sempre. E também tão, possivelmente, pelas primeiras vezes, tipo... Óbvio, depende também do que é que fizeram antes ou depois, tipo... Não há uma ordem específica para quando é que fazem cada coisa. Vocês podem fazer oral antes ou podem não fazer oral antes. Isso vai-vos dar diferentes níveis de conforto com o corpo da outra pessoa já.
Se fizerem oral antes, já têm toda uma outra conexão. Mas também podem não... Whatever, you decide. É uma expressão de amor muito bonita. E também é uma sensação boa. What do you mean? Tipo, óbvio. E é awkward e é isto tudo. Mas depois também tem, tipo, o lado em que, por exemplo, vocês no início, especialmente, podem não se sentir confortáveis para fazer, tipo, todos os sons que vocês veem na pornografia. E, tipo, muitas vezes, imaginem, obviamente na pornografia nós vemos que aquilo é fake. Estão a ver? Tipo, e nós, como é que eu ia dizer? Tipo, se nós quisermos, dá para ficar em silêncio em grande parte dos momentos. Tipo, fazer som e isso, muitas vezes, tipo, é uma cena de nos libertarmos. Eu estou agora a pôr-nos na base do nós e nos, para não parecer muito pessoal. É toda uma questão de conforto. Tipo, no início, pessoalmente, tipo, eu não me sentia confortável a estar ali, tipo, a libertar-me a esse ponto. Mas chegou um ponto em que, pronto, as coisas vão evoluindo, estão a ver? Depois também, tipo, obviamente, enquanto vocês ficam mais confortáveis, vão ganhando novas experiências, porque mais conforto significa que estão disponíveis para testar coisas novas e isso é a coisa mais divertida do sexo, na minha opinião. É o facto que, tipo, parece que há sempre uma coisa nova para experimentar. Vocês, se realmente quiserem, não podem, tipo, ficar boring com o vosso sexo. Porque há sempre mais. E, tipo, óbvio que vocês vão provavelmente descobrir coisas que vocês acham tão boas que não vão querer experimentar grande mais coisa. Mas vai haver momentos em que, tipo, estão disponíveis para experimentar, ou então viram alguma coisa em algum lado e querem experimentar. E isso vai ser uma nova coisa sexy, fixe e hot para experimentarem e que, tipo, cria uma nova experiência. E é por isso que é interessante, porque o sexo é uma experiência que é uma experiência que sempre a evoluir. Tipo, é uma experiência que nunca para de ser experienciada, tipo, novamente. Não no sentido, tipo, é uma experiência que nunca para, tipo, podem fazer sexo às vezes que vocês quiserem, mas é uma experiência que está sempre a ser uma nova experiência. Porque cada vez que vocês fazem é diferente e cada vez que vocês fazem também podem experimentar uma coisa diferente. Ou podem, tipo, falar mais ou falar menos, ou gritar mais ou gritar menos. Gritar, desmer, pronto. Ou podem mexer-se mais ou mexer-se menos, ou estar em certas posições mais ou em certas posições menos. Tipo, não é uma coisa contada, não é uma coisa rítmica. Tipo, é rítmica, mas não é rítmica, tipo, always the same, you know? Eu acho que, tipo, das últimas coisas que eu vou falar é todo um mix de coisas que eu posso falar muito sobre, mas também posso dizer assim um bocado mais geralmente, que é, primeiro, uma pequena coisa que é tipo, há toda esta ideia nos mídia, I guess, e no que nós consumimos, pronto, I guess os mídia, e esta ideia de que os homens são sempre quem quer mais sexo. E são os homens que estão ali, tipo, nunca conseguem pensar em mais nada. And all they think about is sex e blá 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 blá. And you clearly have never met a woman. Se calhar eu estou projecting a little bit. Mas é tipo, muitas vezes a mulher é quem quer mais. E tipo, eu fiz uma pesquisa, ok? Eu fiz uma pesquisa. E cientificamente, nos polls que eles fizeram, se calhar não são assim tão científicos, mas eles fizeram polls nas universidades, não sei o que, não sei o que mais, e a conclusão que chegaram é que muitas vezes o homem não é quem quer mais o sexo, tipo, regularmente na relação. Com isto vem também, tipo, da parte da mulher, nesse sentido de querer mais e de não ser sempre correspondido, vem um bocado esta ideia do feeling unwanted, que é o oposto do que eu falei mais cedo, que era sobre esta situação da confiança e feeling desired and all that. E aqui é feeling unwanted, undesired. It sucks. Mas também temos de aprender a distinguir, porque às vezes é tipo, imagina, eu quero e ele não quer ou não pode ou whatever. E eu fico imediatamente tipo, ou ficava tipo, ofendida e ficava tipo, fuck, é alguma coisa de mim, eu não sou boa o suficiente, eu claramente tipo, não sou bonita, não estou sexy, não estou isto, não estou aquilo, e ficava a pensar nisso. E às vezes ainda penso, e fico a pensar que é uma questão dessas, mas não é.
Tipo, it's not about you, bestie. Tipo, it's their libido. Tipo, às vezes a mim também não me apetece. And that's fine. Tipo, mas se bem que a mim... Enfim, também tem esta questão toda do... eu não gosto desta palavra, mas... atenção inocente versus atenção sexual. Que às vezes pode ser tipo um conflito até na própria relação. Tipo, pode ser também uma coisa mais profunda, que é do que é que recebemos mais, tipo, qual é a primeira atenção que nós recebemos. Para muitas pessoas começam logo com a atenção sexual, e é quando sexualizam os corpos das raparigas e isso e mais uma coisa, e antes delas sequer terem a oportunidade de criar uma conexão emocional já estão a ser sexualizadas por todos os lados. Mas depois também tem este lado, simplesmente já numa relação, esta mistura e esta conexão e este equilíbrio entre a atenção sexual e a atenção inocente. Porque, imaginem, sim, eu gosto de ser olhada pelo Zé como de forma sexual e isso faz-me sentir confiante e tudo e mais alguma coisa. E eu gosto disso e eu preciso disso. Mas também preciso do inocente, estão a ver? Nem tudo é boobies. Estão a entender? E isso era um tópico, acho que poderíamos falar muito mais sobre. Talvez faça um podcast. Um episódio. Ok. A última coisa de todas que eu queria falar era um tópico que eu vou fazer outro vídeo sobre. Mas vai ser muito mais geral e não vai ser fixado no tópico do sexo e da sexualidade. Nem da mulher. Mas vai ser este tópico, mas que também se relaciona aqui, que é envelhecer. E tanto isto no sentido de being more mature e tipo ter mais experiência e tipo tal como eu envelheci desde que tenho 17 anos, estão a ver? Portanto, tanto envelhecer nesse sentido como também envelhecer no sentido mais direto de velho, de ser velho. No outro dia eu fiquei genuinamente a pensar tipo, as pessoas na menopausa, depois da menopausa e na menopausa, whatever, ainda conseguem tipo foder? E eu fui pesquisar. It turns out you can. Mas a cena é que depois, tadinhos dos meninos, os meninos perdem às vezes a capacidade de ficar durinhos. Por isso já é outra questão, isso não depende tanto de mim. Mas eu nem sequer sei o que é que eu tinha pensado. Tipo, eu genuinamente, eu pesquisei tipo, can you still fuck after menopause? Eu não sei o que é que ia acontecer, que ele ia fechar, eu não sei qual era a minha ideia. Eu acho que a minha questão era tipo, será que ainda temos a capacidade de ter um orgasmo nessa altura? Enfim, agora que eu me percebi, eu falei tanto de sexo, falei tanto de sexualidade, e eu acho que só mencionei orgasmo uma vez e nem sequer foi no espaço mais importante. Para fazerem sexo não precisam de ter um orgasmo. Mas também, se não tiverem a ter um orgasmo, I feel for you. And you should try and figure it out. You know? Eu estou com tanto sono. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado destes tópicos. Eu espero que tenha, tipo, hit all the boxes, tipo, o que eu queria falar. Obviamente que não. Vai sempre haver mais coisas para dizer e é por isso que eu estou aqui ainda. Eu vou ter mais palavras para falar. Mas neste momento eu tenho sono para sonar. Estão a ver? Eu estou com muito sono. Por isso eu vou dormir. E vocês... eu estou muito cozy, por isso eu espero que vocês estejam a ver isto à noite. Porque se não tiverem, então that kinda sucks for you. Sucks. Yeah, mas isso. Se quiserem tips and tricks on how to suck up... I'm joking. Não estou a esse nível de conforto. That's it. Good night. Let's sleep, people.